Turma do nono ano, vamos dando continuidade ao caderno base 3 da rede municipal, hoje com a atividade 8, falando aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, você tem aqui nesta atividade, você vai trabalhar com mapas. No seu livro de história também possui esses mapas, ok? Então, você tem aqui o mapa da Europa em 1914, quando inicia a guerra, e o outro em 1918, já no final da guerra. Então, o que ele pede aqui? Para você, as mudanças que ocorreram, ok? Você vai perceber que existiam grandes impérios. E eu gostaria que você observasse nesse mapa se esses impérios continuam, ok? Então, vocês vão ver a questão geográfica após a Primeira Guerra Mundial. Muito bem, na atividade de 9, 10 e 11, nós temos a partir desse texto sobre a Rússia, aí no início da Revolução. Então, você tem aqui falando, olha só, em 1861, a Rússia, nesse parágrafo aqui, falando que ela era feudal, vinha da servidão, as terras na mão da nobreza, né? A Rússia era o quê? Uma monarquia governada pelos czares, que é o título que o imperador tinha da família Romanov, tudo bem? E aí você tem aqui, antes da Primeira Guerra, a Rússia se envolveu numa guerra com o Japão, em 1905, e vem falando dessa revolução, né? E falando de umas principais características aqui nesse parágrafo, que foi a formação dos sovietes. E aí você vai entender no texto o que foi os sovietes. E também falando de alguns partidos naquele momento que foram formados, partidos que tinham aí os ideais socialistas de Karl Marx. Nós já vimos anteriormente, né, o que é o socialismo. Então, esses partidos, eles defendiam as ideias socialistas. E aqui fala da formação do Partido Operário Social Democrata. Esse partido, ele foi dividido em dois, né? Em dois grupos, uns mais radicais, outros mais moderados, que são os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques considerados os radicais, já os mencheviques considerados mais moderados. Tudo bem? Aí na defesa das ideias socialistas. Então, a gente tem aqui a questão 9, 10 e 11 a partir da leitura do texto. Então, você pode ler o texto e você vai conseguir resolver aí essas questões. A questão aqui próxima, nós temos uma imagem, eu vou diminuir aqui a tela. Olha só, nós temos aqui uma fotografia dos principais momentos da Revolução Russa em 1917. E aí ele vai perguntar, qual é o tema da imagem? Você se baseou em quais elementos? Então, você vai ter que escrever, olha, essa imagem é sobre a Revolução, né? E por que você acha que é sobre a Revolução Russa? Na 13, o que poderíamos afirmar sobre a presença de muitas mulheres na rua? Então, se as mulheres estão na foto da Revolução, o que a gente pode entender da participação das mulheres? Tudo bem? E na questão 14, com base nos seus conhecimentos e também na observação da imagem, você vai aqui, apresentar uma hipótese que justifica o tema da imagem, né? Então, o que justifica essa imagem aqui? Qual que é o tema dessa imagem? Então, você vai observar, leia aqui em cima com atenção, e aí você vai estar respondendo, tudo bem? Então, as questões são, em sua maioria hoje, sobre a Revolução Russa.